Boa noite! Quanto tempo, né, que a gente não faz live por aqui? Bom, hoje eu escolhi um tema que eu acho que é bem importante, porque nós vamos falar sobre um assunto que está muito em alta e que às vezes o que acontece, as pessoas fazem até meme com a gente, mas não é legal. Nós vamos falar então sobre TDAH em adulto. Eu escolhi falar mais em mulheres, porque assim como no TEA, no TDAH também é difícil o diagnóstico. E às vezes ele vem tardio, porque a gente consegue mascarar muito bem. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Meu nome é Regiane Carvalho, eu sou psicanalista, tenho algumas especializações e dentre elas eu escolhi cuidar de mulheres. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH em mulheres adultas. Como que isso acontece? Primeiro, que você não pega, não desenvolve, você nasce. É uma condição neurológica, então você nasce com o TDAH. Eu hoje estava estudando e uma coisa que eu estava lendo que eu fiquei assim assustada é que para cada uma menina que recebe o diagnóstico, 3 meninos já foram diagnosticados. 70% das mulheres que foram diagnosticadas com ansiedade, depressão, elas tinham o TDAH e isso era apenas uma comorbidade. Por que isso? Porque lembra que eu falei que é mais difícil diagnosticar em mulheres do que em meninos, né? Então, assim, quando criança, a menina, ela aprende a mascarar muito bem desde muito cedo. É exigido que a menina seja quieta, organizada, e tá tudo bem o menino brigar na rua. E tá tudo bem ele quebrar o carrinho dele. Quando ela corta todo o cabelo da boneca ou pinta toda a boneca, meu Deus, a vida dela é um caos. Porque daí o sermão, né? Você não cuida de nada do que é seu e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Muitas mulheres, elas só vão conseguir o diagnóstico delas na fase adulta, às vezes com o diagnóstico dos filhos. Aí ela para, ouve o médico e fala assim, acho que eu tenho tudo isso aí. Então, quando a gente fala de TDAH, e eu brinco, e às vezes eu até brigo, que virou meme na internet, é legal, todo mundo que é meio distraído, eu tenho TDAH. Gente, quem realmente tem muitos prejuízos. É difícil você manter a rotina, é difícil você não ficar viajando enquanto as pessoas estão conversando com você. Então, sabe, você já ouviu aquela frase assim, nossa, você é tão inteligente, você só precisa se esforçar um pouquinho mais. Você é tão inteligente, você só precisa focar no que você quer. E aí que vem, às vezes a mulher ela é demitida do trabalho porque ela perde prazo ou porque ela não consegue se organizar. E vai aumentando cada vez mais com a pressão, a ansiedade, a depressão, um burnout. Porque quem tem o TDAH tem muita exaustão mental. O cérebro não para. Então ele fica o tempo inteiro pensando. Muitas das vezes cria-se uma história e vai morar lá dentro dessa história. Então torna-se real. Agora, imagina se a gente está falando de uma pessoa que é extremamente insegura e aí ela cria uma história na cabeça dela. E aquilo se torna real. Então, a pessoa que realmente tem TDAH, ela não é só impulsiva ou hiperativa. Ela é intensa. Então, às vezes, as coisas acontecem e as reações, elas são exageradas. Mas não porque essa pessoa quer ser exagerada. É porque a forma de sentir e perceber as coisas é diferente para um neurodivergente do que para uma pessoa típica. Então, vamos imaginar que você bateu o dedinho lá na cadeira. E aí você vai sentir dor e você fala, ai caramba, ai que dor. Talvez se fosse um TDAH ele ia gritar,
ele ia sentar no chão, ele ia esmurrar, ele ia se xingar. Olha como você é burro, não presta atenção. Então, são sempre exagerado. Às vezes, você aí hoje, vendo essa live, vai começar a identificar algumas coisas que você faz ou que a sua mulher faz, a sua chefe, a sua amiga, o seu filho, a sua filha, e que ainda não foi diagnosticado. Eu lembro que eu estava atendendo uma executiva e ela reclamava muito. Ela falava assim: eu não consigo subir de cargo, eu não consigo melhorar porque eu sempre entrego na última hora, eu tô sempre atrasada, eu me esforço ao máximo e eu não consigo o desempenho que as outras pessoas conseguem. E ela começou na questão de um perfeccionismo muito grande. Ela estava sempre numa autocobrança muito grande. Então, a diferença do TDAH em meninos e meninas, porque a mulher, ela que tem que mascarar o seu TDAH desde muito nova, o que ela desenvolve? Ela desenvolve o perfeccionismo. Então, eu tenho que ser melhor do que o outro para conseguir o mesmo resultado. Mesmo sem saber de diagnóstico, mesmo sem entender o que está acontecendo, ela vai desenvolvendo essa questão do perfeccionismo. Então, a mulher com TDAH, ela tem essa questão de ter ansiedade, depressão. Hoje eu coloquei uma caixinha e uma das perguntas foi essa: se o TDAH pode desenvolver ansiedade e depressão? Sim, é o combo, são as comorbidades. Então, na mulher, ela vai ter uma questão de autoestima baixa, ela vai ter o perfeccionismo, ela tem muita autocobrança, gera muita ansiedade e desenvolve a depressão. Então, algumas coisas, ela é diferente. Então, quando você começa a perceber que você deixa tudo para a última hora, que você sabe daquele seu prazo e você tá atento o tempo inteiro, mas você deixa para a última hora. Você sempre chega atrasado nos lugares. Você esquece de responder as mensagens, mesmo pensando: preciso responder a mensagem, preciso responder esse e-mail. Você começa a responder o e-mail, vai atender uma ligação, aí você já vai fazer uma outra coisa e começa a se culpar porque embolou tudo. Gente, isso não é só uma distração. Isso é um TDAH. Você já foi buscar alguma ajuda? Você já pensou em fazer e buscar esse diagnóstico? Como que a gente faz isso então? Quais são os profissionais que a gente tem que buscar para identificar se eu tenho ou não TDAH? Se eu sou só uma pessoa distraída? Porque a gente precisa entender que é mais difícil e mascarado na mulher porque existe aquela coisa, né? Ai, mulher faz 5 coisas ao mesmo tempo. Então é claro que alguma coisa não vai sair bem feito. Não, é diferente de quando você tem TDAH para quando você só é distraído. Nesse momento atual, onde a gente tem um monte de coisa para ver o tempo inteiro nas mídias sociais, com a inteligência artificial aí, muitas pessoas estão mais distraídas. Muitas pessoas estão perdendo o time para fazer as coisas por distração. E aí usa o termo: ai meu Deus, tenho TDAH. Não, gente, para você ter o TDAH não é simplesmente você esquecer de entregar um trabalho ou eu não sei onde eu coloquei a chave do meu carro. Vai muito além. Você tem prejuízos no seu dia a dia. Você tem uma rigidez cognitiva. Você tem uma questão de hiperatividade externa ou interna. Eu ainda acho que a interna é mais difícil de lidar. Por quê? A externa, você vai balançar as suas pernas, você vai roer as unhas, você vai fazer algum movimento. A interna é um barulho na sua mente, você fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, você planeja um monte de coisa, você tem ideias maravilhosas e nenhuma ação. E aí vem aquela questão, então, da culpa, da autopunição. Eu lembro que eu atendi uma professora e ela me contou uma história. Ela falou assim: eu não sou feliz como professora,
Porque eu sou uma professora que as mães dos alunos corrigem o caderno e me manda. Eu sou uma professora que eu sou extremamente irritada. Eu não tenho paciência com os meus alunos. Eu me acho incapaz. Ela usou o termo, eu me acho burra. E aí, conforme eu fui atendendo, eu percebi que a questão ali era um TDAH. E é muito difícil, hoje como virou meme na internet, é mais fácil quando você dá um diagnóstico para a pessoa e ela pensar, nossa, pode ser que sim. Mas quando eu falei para ela, você já pensou que você pode ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não que você não saiba ensinar os seus alunos, mas você às vezes se distrai e você acaba não percebendo o que você está fazendo. Foi um choque, não foi muito bem recebido, mas com o passar do tempo foi encaminhado para os profissionais, porque a gente precisa entender quais são os profissionais. Então a gente pode procurar um psiquiatra, um neuropsicólogo e um neurologista. Quando você faz terapia, o seu psicólogo ele vai observando que você tem alguns indícios, porque na fala que traz toda semana a gente vai observando algumas questões. Então sim, ele pode te encaminhar, mas quem dá o diagnóstico mesmo é um neuropsicólogo, um psiquiatra ou um neurologista. Então, se você está percebendo que no seu dia a dia está cada vez mais complicado, porque assim, tem cura? Não tem cura. Você nasceu neurodivergente. Você pensa, você sente de forma totalmente diferente de uma pessoa típica. Não tem como você tentar se enquadrar no mundo de uma pessoa típica sendo atípico. Então, isso gera muito mais ansiedade, muito mais angústia, porque eu tenho que o tempo inteiro tentar ser algo que eu não sou. Por que é importante eu ter o diagnóstico? Eu tomo muito cuidado com certos diagnósticos, porque às vezes a pessoa ela se torna apenas um diagnóstico. Obrigada, doutor. E você não é o diagnóstico. O diagnóstico vem para que você consiga, então, entender como você funciona. Aí você aprende a trabalhar com a sua mente, que é diferente, e parar de querer ser como todo mundo. Acho que um dia sua mãe já te falou, você não é como todo mundo. E se você é um neurodivergente, você realmente não é como todo mundo e não vai conseguir ser como todo mundo. Então, quando você entende como funciona o TDAH, sua vida fica um pouco mais leve, é mais tranquilo. Em alguns casos, além da terapia, existe a medicação que ajuda e muito na qualidade de vida. A terapia, ela é essencial. Por quê? Porque ela vai te ensinar como você funciona. Eu até uso um termo com alguns pacientes meus. Será que tem paciente meu aí com TDAH ou com TEA? Que eu sempre falo essa palavrinha. A gente acaba fazendo uma adaptação social. Porque a questão do filtro também é difícil. Então, às vezes, a gente é muito direto demais. Tem um pouco de dificuldade para mentir, porque a hora que você vai contar uma mentira, aquilo trava a sua mente, porque você tem que criar uma história. E criar uma história não para no meio. Então, se eu criar uma história, eu crio uma história com começo, meio e fim, e geralmente elas não são muito boas, e a gente vai morar nesse castelinho. Então, quando você pergunta, ou você quer ter uma resposta de alguém que é neurodivergente, você olhando bem para ele e perguntando, a mentira não consegue, porque ela não consegue filtrar para mentir. Agora, o que eu quero dizer sempre é assim, não é porque você tem o diagnóstico de TDAH que você tem que ser, agora eu sou super sincero, eu sou grosseiro com todo mundo, eu falo tudo que eu penso porque eu tenho TDAH. Não, querido, você tem TDAH, querida, você tem TDAH, mas você também precisa ter respeito.
Entende que essa é uma condição sua e ninguém é obrigado a aceitar uma pessoa grosseira. Então, quando você sabe, você fala mais devagar, porque você tem que filtrar o que você vai falar para aquela pessoa. Então, por exemplo, se a minha amiga falar assim, o que você achou do meu corte de cabelo? E eu não gostei do corte de cabelo, eu achei que ficou feio. Então, eu preciso olhar aquilo e pensar, como eu vou falar? Então, eu tenho que ter um timezinho. O Marcos costuma falar assim, tem um delay aí, calma, tem um delay. Porque eu preciso pensar. Aí, como que eu vou falar assim? Olha, pra mim, eu não usaria, mas pra você ficou legal. Porque eu pensei, se ela buscou aquele corte de cabelo, é porque ela gostou do corte de cabelo. Ela só tá insegura e ela tá buscando aprovação. Eu não gostei em mim. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Porque se eu não filtrar, eu vou falar assim, ficou ridícula, como você teve coragem de fazer isso com você? Não, eu não posso fazer isso com a minha amiga. Mas eu aprendi, fazendo a minha adaptação social, que eu não posso falar tudo que eu penso como eu penso sem dar uma filtradinha antes. Então, quando você entende como você funciona, fica mais fácil. Você sabe que às vezes aquilo que você está sentindo pode ser exagerado para o que está acontecendo. Então você dá uma respirada, você dá um passo atrás e pensa, será que é tudo isso mesmo? Será que eu preciso ficar tão estressada com essa situação? Por quê? Porque eu entendi que as minhas emoções, elas são mais intensas. A forma de expressar é muito mais intensa do que um neurotípico. Então, entender é bem legal. Eu tenho TDAH e eu sei faz muito tempo que eu tenho esse diagnóstico. Então, eu fui desenvolvendo formas de atendimento para quem tem, principalmente adultos, porque a gente tem muitos profissionais que eles estão muito preocupados com a criança. O adulto, o adolescente, ele ainda não tem muito esse olhar, porque assim, você já viveu 30, 40 anos da sua vida funcionando assim. Aí você recebe um diagnóstico, a primeira coisa que acontece é aquela travada. E agora, quem eu sou? Como que eu vou reagir a isso, a essa informação? Então, eu costumo dizer, calma, você continua a mesma pessoa. Agora a gente faz uma adaptação. Você vai entender porque você teve alguns rompantes na vida. Aquela impulsividade porque você teve ansiedade e saiu comprando muito ou comendo demais. Porque a mulher, ela tem essa coisa de mascarar e a gente fala que ela desloca. Então, vai deslocar para algum lugar. E geralmente é para compra, para comida, porque gera essa ansiedade e eu não sei como lidar com essa emoção. E pensar que é muito difícil você ser diferente num mundo onde todo mundo exige que a gente seja iguais, né? Então, assim, como que eu vou ser? Boa noite, seja bem-vinda. Como eu vou ser igual a todo mundo se o meu cérebro é diferente? Como que eu vou ter ações e atitudes como todo mundo se eu não penso como todo mundo? Se eu vou pegar um livro para ler, eu começo de trás para frente. Eu preciso ler o final para eu conseguir entender o começo. Não é lendo o começo para entender o final. Então, a forma de sentir, de pensar e de entender a vida é muito mais complicado. Mães neurotípicas é muito mais complicado, porque são agitadas, são ansiosas, não tem muita paciência, não tem muita organização. Lembra, ela tem o perfeccionismo, ela tem autoestima baixo. Isso tudo vira uma bomba. Então, sim, a mulher sofre muito mais com TDAH do que o homem, desde a infância. Ela aprende que ela tem que mascarar, que ela tem que dar conta disso. E vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, quem tem TDAH aí, levanta a mão, quem foi diagnosticado já, ou quem imagina que tem. Às vezes você para e pergunta para você, será que todo mundo pensa como eu? Porque você pensa de uma forma totalmente tão diferente das pessoas.
a bateria social acaba logo, você tem muita vontade de sair, mas na hora de sair você já não quer mais. Aí você fica pensando, será que todo mundo é assim? Fora as questões de esquecimento, a gente tem esquecimento, claro que a gente tem esquecimento, mas isso é o mínimo para quem tem o TDAH. A quantidade de coisas que você sofre tendo TDAH, elas são inúmeras. A rigidez cognitiva é uma delas. Então, às vezes, você não consegue ter flexibilidade com algo que para as pessoas está tudo bem, mas não para um neurotípico. O neurotípico, ele pega o hiperfoco e ele fica naquilo. Quando vem um pensamento intrusivo, ele pode passar dias naquele pensamento intrusivo. Ele pode montar uma história naquele pensamento intrusivo e eu costumo dizer que vai morar naquela história. A história vira realidade. Então, não é fácil. Você buscar o diagnóstico vai melhorar a sua qualidade de vida porque você vai ter um entendimento. Aí você dá uma bloqueada e para e pensa, não, isso é só um pensamento intrusivo. Isso pode não ser a realidade. Agora, você tem essa rigidez, você desenvolve perfeccionismo, você tem baixa autoestima, você tem ansiedade, você desenvolve depressão, tudo por conta da sua neurodivergência. E aí você abre a internet e tem aqueles memes, né? Ai, eu esqueci a chave do carro. Ai, não funciona só assim. Esses dias eu esqueci o óculos no banheiro e eu não consigo enxergar para ler, né? Aí eu falei, vou buscar o óculos e eu subi. Quando eu cheguei na porta do banheiro, eu vi que a água da cachorra tinha acabado. Eu entrei, enchi a vasilhinha e desci. Aí eu falei, esqueci o óculos. Subi. Quando eu subi, eu vi que a sacada estava aberta. Fechei a sacada. Gente, foram 5 vezes para eu conseguir pegar o meu óculos. E isso não é divertido. Isso não é legal. Isso é exaustão. Porque daí você começa a falar, por favor, presta atenção. Você só tem que pegar o óculos e voltar. Mas não dá. Não é tão prático assim para quem tem o TDAH. Então, para você tem que ter essas questões de perdas na sua vida, sabe? Você faz uma compra na impulsividade, você perde uma amizade porque você não lembra de responder as mensagens. Relacionamento afetivo é mais complicado. Relacionamento de trabalho é mais complicado. Por quê? Por conta dessa rigidez cognitiva, na hora de você ouvir uma ordem, aquilo dentro de você gera uma irritabilidade que você não sabe como lidar com aquilo. Como que eu recebo aquilo? Eu vou sempre receber de forma mais agressiva, de forma... perde o carro, de forma mais agressiva, como se fosse um ataque pessoal. Quando uma pessoa com TDAH, ele recebe uma ordem. Então, quando você entende aquilo, você para de ficar batendo muito de frente com as pessoas e para e pensa, isso é do TDAH? Eu tô exagerando na minha emoção? Eu preciso manter esse controle? Ou não? É normal, isso é assim mesmo. Então, os prejuízos que a gente tem no dia a dia é exaustivo. Você desenvolve burnout, porque você pensa muito mais do que as outras pessoas, você tá o tempo inteiro se cobrando, porque você sabe que você esquece, porque você sabe que você entrega no último prazo, mas você não consegue. Então, quando você busca um profissional, você tem o seu diagnóstico, você vai para terapia, e aí você vai fazer essa adaptação social, você vai aprender a ter sempre com você um caderninho. Não adianta fazer anotação no celular para quem tem TDAH, desculpa, não vai. Por quê? Porque o seu cérebro, ele acredita, ele aprendeu que tanto o seu notebook quanto o seu celular, ele é para te dar dopamina. É para ver coisas engraçadas e é para você trabalhar. Não é para uma ferramenta de autocuidado.
Então você pode ter agenda no seu celular, você pode fazer um monte de anotações, você precisa anotar mesmo, escrever, porque essa questão sinestésica vai ficar gravado. Lembra do hiperfoco? Eu foco naquilo que eu estou escrevendo por conta da questão sinestésica. Então é mais fácil para mim quando eu tenho um quadro que eu escrevi tudo que eu tenho que fazer naquele dia, eu faço um checklist de foi ou não foi, passo para outro dia. Então assim, quando você faz terapia, você vai fazendo as adaptações que melhora a qualidade de vida, porque você para de ser o super sincero, grosseiro, achar que tudo é pro seu pessoal e não é. Então você vai aprendendo a lidar com as questões de uma pessoa que é neurodivergente. Você nasce com isso, você não desenvolve e não tem cura. Aí me fizeram uma pergunta lá na caixinha de pergunta. Tem como piorar ou melhorar? Tem. Se você está passando por um momento de muito estresse, com certeza vai dar uma boa piorada. Você vai ficar extremamente irritada, extremamente ansiosa e muito mais esquecido, mesmo fazendo as suas anotações. Por quê? Porque ele já pensa além das outras pessoas. Aí eu tô mudando de casa, o cachorro tá doente, aí eu tô com um problema no trabalho, tudo acontecendo ao mesmo tempo é muito mais exaustivo. Então, muita coisa vai passar. Tem como melhorar? Tem como melhorar. Eu faço terapia, eu vou ao médico, ele pode me passar uma medicação e eu consigo manter mais o foco. Então eu consigo lembrar que eu tenho que só subir até o banheiro, catar o meu óculos e descer. Por quê? Porque a medicação, para quem tem o TDAH, ele faz isso. Ele ajuda o seu cérebro a pensar mais ou menos como um neurotípico. Então a medicação, ela dá esse ajustezinho pra gente. Algumas pessoas não se adaptam ou não podem usar a medicação. Agora hoje já tem novas medicações, mas as primeiras, para quem tinha alguns problemas de saúde, não era indicado. Agora já tem medicação para qualquer pessoa que pode usar. Então assim, se você percebeu que você é muito desastrada, que você é muito distraída, que você está sempre atrasada, que você tem umas emoções exacerbadas, se você sente de forma diferente, vai fazer um teste, entende? Você vai, porque assim, quando vem o diagnóstico, vem a terapia assertiva, vem a medicação, ela vai parar um pouco as vozes, porque é muito barulho aqui dentro para você focar em uma coisa só. Então a medicação ela dá ela sossega os barulhos, as vozes que ficam o tempo inteiro aqui e você consegue ter foco. Alguns pacientes eles precisam ouvir música para conseguir ter foco no que vão fazer. Então o ruído marrom para quem tem o TDAH ajuda muito. Às vezes o ruído branco ele dá uma certa irritabilidade, mas o ruído marrom ele pode ajudar muito. Tenho pacientes que só conseguem focar no exercício da academia com o ruído. E aí ele precisa do fone, por quê? Porque o barulho da música da academia, das pessoas conversando, do peso caindo no chão, também gera ansiedade. Por isso, muitas pessoas falam, eu não suporto academia, eu não dou conta de academia. É muito estímulo e aí você não consegue focar no seu exercício. Então você perde a conta, você não lembra mais qual exercício você fez, você já tem uma exaustão e precisa ir embora para recarregar a sua bateria. Então assim, não façam meme com pessoas que têm TDAH. Não é divertido, não é legal. É uma coisa que você tem que lutar todos os dias com a sua mente. Às vezes eu falo assim, eu queria férias da minha mente, sabe? Deixa ela aqui, vou passear, depois eu volto para buscar, porque ela não para. Então não é legal você ficar brincando com uma pessoa que ela tem um transtorno, como qualquer outro. Como se fosse qualquer outro tipo de transtorno. Então a gente precisa respeitar as pessoas com as suas limitações, com as suas dificuldades
e ser mais empáticos com as pessoas. Então, se você se identificou, se você está percebendo muita ansiedade, se você está tendo depressão, por que é difícil, às vezes, o diagnóstico? Porque quando a mulher vai buscar o médico, ela vai já deprimida e ansiosa. E ela esquece de comentar todo o seu dia a dia com o médico. Como é difícil fazer o serviço da casa. Como é difícil manter a rotina com os filhos. Então, ela só lembra de ir lá e falar, eu não tenho mais vontade de levantar da cama, eu fico pensando o dia inteiro. Então, o médico olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá com ansiedade, vou medicar para a ansiedade. Até vir o diagnóstico assertivo, leva muito tempo. E aí, às vezes, você já perdeu o trabalho, já perdeu o relacionamento, você já ficou sendo a pessoa mais excluída da sua família. Por conta dos rompantes, né? Porque quem tem TDAH e não sabe, de tempos em tempos ele tá tendo rompante. Qualquer coisa que você fala pra ele é muito. Então ele já vai gritar, vai ser agressivo, vai ser explosivo, vai bater porta, bate a porta do carro. E não é porque quer. Porque depois, quando você tem a noção do que você fez, você fala, ai meu Deus, de novo. Aí vem a cobrança do perfeccionismo. Aí vem a questão da sua baixa autoestima, tipo... É muita cobrança. É claro que as pessoas não vão gostar de você. Você é estranho, você é exagerada. Olha o que você fez. Só quem tem sabe como é difícil os pensamentos, como é difícil lidar com um cérebro que pensa totalmente diferente. Então, se você tem o diagnóstico, primeira coisa que você vai fazer com você, pare de tentar ser quem você não é. Pare de tentar se colocar numa caixinha de típicos, porque você é atípico. Isso só vai gerar mais ansiedade, isso só vai te deixar mais deprimido e isso vai gerar muita autocobrança. Entender que você é diferente vai fazer toda a diferença na sua vida. E se você quiser saber mais, pode entrar no meu perfil, pode mandar mensagem no meu direct, porque eu me especializei em TDAH para adolescentes e adultos. Eu trabalho muito com mulheres por conta dessa coisa mascarada, né? Porque na infância, a menina, quando ela tem TDAH e ela não pode se expressar, ela se deprime. Então ela é chorona, ela não quer sair, ela é uma criança chata. Agora, quando é um menino, ele é explosivo, ele briga com amigo, ele quebra os brinquedos. Então, vai mascarando desde muito novinha. Quando chega na fase adulta, então, é muito mais difícil. Porque, tipo assim, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu cuido da casa, do marido, eu trabalho fora. Não, você tá exausta. Porque você pode ter um TDAH aí bem elevadinho, porque você não sabe e precisa de ajuda. Então, muito obrigado por vocês que, deixaram esse tempinho aí para vir aqui ouvir um pouquinho sobre o que é o TDAH. É mesmo? Aí, ó, a Luí tá dizendo que hoje é o Dia Mundial do TDAH. Bom, pelo menos estão reconhecendo, né? Estão explicando, estão falando um pouco mais das dificuldades e limitações de conviver com o TDAH. As dificuldades de ser um neurodivergente. Não é legal, não faça piadinha. E se você é só uma pessoa distraída, não fique dizendo que você tem TDAH, porque não é legal ter TDAH, com certeza. Para quem tá chegando agora... obrigada, doutor. Foi boa a explicação, gente? Deu para entender? Quem tá chegando agora, eu vou deixar salvo essa live. Se você conhece alguém que essa live vai ajudar, encaminha, que ajuda a crescer meu perfil, é claro, e ajuda muito mais pessoas. Eu quero de novo voltar toda semana com um tema diferente, explicando mais profundamente como funciona uma pessoa com TDAH. Imagina, ainda mais quando a gente tem cargos mais elevados, quando a gente tem médicos, quando a gente tem dentista, altos executivos, professores, quando a gente tem uma manicure que está fazendo a sua unha, uma enfermeira que ela tem que fazer a sua medicação. Então, essas pessoas que talvez se perde o tempo inteiro no trabalho, fica enrolando o tempo inteiro e não consegue produzir,
Quem tem TDAH não para muito tempo no trabalho por conta disso. Ele vai cometendo pequenas falhas e vai ser demitido, claro. Então, buscar ajuda, entender do diagnóstico, entender do funcionamento, vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Até a semana que vem. E podem deixar lá perguntinhas no meu direct que eu vou responder todas. Beijo, fica com Deus. Até a nossa próxima live.